sua maior motivação? Bom, eu sou formado em tecnologia, né? E eu trabalhava muito tempo com tecnologia, programação, enfim. Aí eu fui para uma cidade menor e nessas cidades menores não tem empresas de tecnologia. E o que sobrou para mim foi a área de educação. E eu comecei a dar aula nessas escolas técnicas, né, de informática, e aí peguei gosto pela profissão e hoje estou na área da educação faz 12 anos. Bom, sendo bem sincera, a professora não era a minha primeira opção. Eu sempre gostei das partes artísticas, essa era a minha primeira opção. Porém, como eu cresci numa casa com 2 professores, sempre esteve presente na minha vida. Então, ensinar foi 100% da minha vida. Eu assisti minha mãe e meu pai ensinando ou estando relacionados à educação. Então, já é algo que está dentro de mim, já é algo natural. Mas quando eu fui para o Brasil e eu tive contato com outros professores, não só em cursinho de ensino médio, curso pré-vestibular, como cursos relacionados ao que eu gosto, curso de artes, eu achei a forma como você transfere informação, como você transfere ensinamento é muito importante. Então eu escolhi ser professora baseada nisso, porque eu gostei de um assunto, que no caso foi história, e eu queria transmitir da forma que os alunos também se interessassem da mesma forma que eu me interessava, ou que eles vissem como algo tão legal como eu vejo. Então foi basicamente isso. Olha, eu sou formado em Educação Física, meu primeiro curso. Eu entrei para a faculdade em 1997 e naquela época, eu tinha 17 para 18 anos, a minha motivação eram os meus sonhos de adolescente, de criança, de me tornar professor, inspirado na formação que eu tive quando eu era estudante e os professores que eu tive que me inspiraram a escolher essa área da educação. Fazer com que os jovens tenham várias opções para poder escolher no futuro usando a língua portuguesa e a língua japonesa. Minha mãe, ela foi professora, né? E mesmo aposentada, ela continuou dando aula de datilografia, continuou trabalhando pelo Senac. Então, a minha motivação sempre foi a minha mãe. Qual foi o curso que você fez e quanto tempo ele durou? 4 anos, né, de tecnologia. Aí eu fiz mais uma pós de 1 ano e meio e tem mais uma licenciatura, que é a que eu consigo dar aula para vocês, de 2 anos. E agora estou fazendo mais uma faculdade aí, mais 4 anos. O curso de licenciatura em História, porque para você ser professor você precisa de licenciatura. Quando você estuda uma área, ela se divide em licenciatura, que é para atuar ensinando, e bacharelado, que é para atuar relacionado a qualquer outra área que não seja professor. No meu caso, é licenciatura para ser professora mesmo. Em História, ela se divide em 3 anos. 3 anos de curso. Porém, eu estendi para 4 anos porque devido à pandemia. Inicialmente a duração seria de 4 anos, mas eu demorei 5 anos para poder formar, para concluir. Eu fiz letras 4 anos. Eu fiz curso de pedagogia, já faz muito tempo, porque a professora já tenho 35 anos na área da educação. Fiz o curso de pós-graduação, né, em EAD, porque eu sou tutora da Unip também, né? E quando eu estudei, depois de formar a pedagogia, eu desejei fazer uns cursinhos para dar aula de educação física até o 6º ano. Quanto tempo você tem na área? Eu tenho 26 anos, eu comecei a trabalhar como professora com 19 anos. Então esse ano vai fazer 7 anos de atuação. 1 ano eu fiquei fora porque eu fui para outra cidade, outra província, mas eu comecei atuando como professora de inglês, sem curso de licenciatura, com somente proficiência. Depois eu fui pegando as minhas áreas de história à medida que eu comecei a fazer a faculdade. Já estou atuando nessa área há mais de 20 anos. Desde 2011, efetivamente, ou seja, 13 anos. 35 anos. Você tem alguma inspiração na área da educação? Tenho várias, mas os professores recentes, né? Como o Mário Sérgio Cortella, alguns desses professores aí, tá bom? Inspiração? Minha mãe é a minha inspiração como professora. Então, muito do que eu ensino
E muito do que eu vejo em tudo é a forma que ela vê também. A gente enxerga as coisas da mesma forma. E quando eu fui para o Brasil, quando eu estudava aqui, eu cresci aqui no Japão. Então, minha matéria favorita era sempre relacionada a exatas. Vocês sabem que eu sou professora de uma área de humanas, então são coisas bastante distintas. Aqui no Japão eu odiava humanas, não fazia parte das áreas que me interessavam. Mas quando eu fui para o Brasil, eu tive aula com 2 professores de história que me faziam ir no sábado estudar quando tinha feriado. Do tanto que eles eram, assim, sensacionais. Eles nunca encostavam no livro, eles somente davam o conteúdo falando, somente escreviam tudo em quadro e eles não liam a história, eles contavam ela como ela tem que ser contada. Então, principalmente na área que eu escolhi, que é a história, a gente não pode se apegar a livros. A gente tem que entender que uma história, e principalmente a que a gente estuda, ela não é algo inventado, ela é algo que precisa ser presenciado. Então, muitas coisas, elas acontecem por um motivo. Então, não só contar o que aconteceu, tem que entender por que aconteceu. Então, esses meus 2 professores também foram essenciais para a minha formação. Como eu já tinha falado, né, os meus professores, mas um em especial, o professor Tarcísio, que a gente chamava ele de Tatá, foi a minha grande inspiração para me tornar professor de educação física. Foi minha segunda professora de japonês. É graças a ela que eu tô aqui hoje. Uma frase que você deixa para os seus alunos. Deixa eu pensar. Conhecimento é o que não tomam da gente, né? Então, conhecimento é o bem mais precioso que uma pessoa pode ter. Essa é a minha mensagem. Uma frase que eu deixo para os meus alunos, sempre que os meus alunos se formam ou estão para se formar, eu falo para eles que, além de bem-sucedidos ou pessoas incríveis que eu sei que vão se tornar, eu sugiro e peço que eles sempre foquem na bondade, que eles sejam pessoas boas, que acima de tudo não passem acima de ninguém, que nunca puxem o tapete de ninguém, que a bondade vai te levar além. E uma frase que eu gosto de levar também e de passar é que você seja a mudança que você quer ver no mundo, de Mahatma Gandhi. Porque não adianta nada a gente ver tanta coisa ruim no mundo, a gente analisar e criticar e não fazer algo para ser diferente. Então a diferença começa dentro da gente. Nunca deixem de acreditar, né, em vocês mesmos, né, e lutar pelos seus sonhos, tá? Difícil. Mas eu acredito que aproveite a escola enquanto dá, porque depois as coisas ficam mais difíceis. Então, aproveite a escola. O que eu sempre digo, né, dentro dessa nossa área educacional, que ser professor não é profissão, gente. Ser professor é uma missão. Então, nós devemos ter esse ato de ensinar sempre em nossa vida. Fazer tudo por amor, dedicação e sempre procurar, né, fazer tudo de melhor pelos nossos educandos.